Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Muito bom dia, agora 7 horas 2 minutos 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro, ano de 2024. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo, oferecimento Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Terra Molhada Turismo de Aventura e Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. As notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo desfilam a partir de agora. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com as informações a partir de agora. E para iniciarmos muito bem, vamos trazer ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, bom dia, tá tudo prontinho? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos juntos agora na nossa Maricampo, sempre as informações de primeira para você de casa, para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação, e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Ministro de Minas e Energia diz que concessionárias farão força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer energia para mais de 400 mil imóveis em São Paulo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que concessionárias do país farão uma força-tarefa para que a concessionária Enel consiga restabelecer a energia elétrica para mais de 400 mil imóveis da capital e Grande São Paulo que continuam sem luz desde sexta-feira passada. A afirmação ocorreu durante a entrevista coletiva na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em São Paulo. Durante o coletivo, o ministro criticou o fato de a empresa não dar previsão de restabelecimento de energia para os moradores. Disse que a Enel beirou a burrice ao se modernizar e reduzir sua mão de obra. O ministro ainda afirmou que as distribuidoras passarão a ser penalizadas se não tiverem previsão ao planejamento diante de eventos climáticos com consequências à população. O ministro também criticou o prefeito Ricardo Nunes e o acusou de fake news por afirmar que o Ministério de Minas e Energia estava tratando da renovação do contrato com a Enel. A falta de energia ocorre após um temporal ter atingido o estado de São Paulo na última sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, 7 pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado. Até às 11 horas da manhã de ontem, 430 mil imóveis da capital paulista e cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica, segundo informou a Enel. Na capital paulista, são 280 mil imóveis. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Sandoval Feitosa, disse que a Enel não cumpriu o plano de contingência para eventos climáticos extremos e colocou menos funcionários em campo do que o esperado após a tempestade que atingiu São Paulo. O presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre, informou no sábado que a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento de energia na Grande São Paulo. Informou ainda que a empresa disponibilizou 500 geradores para atender hospitais e estabelecimentos que estão sofrendo com a falta de luz na região de concessão, além de ter 2 helicópteros da empresa sobrevoando as linhas de transmissão para identificar eventuais problemas. Ele culpou o vento histórico que atingiu a capital paulista e as cidades da Grande São Paulo com rajadas de mais de 106 km por hora pelos transtornos ocorridos
na cidade. Repórter Brasil News. CONTRAN aprova novas regras para pedágio eletrônico em rodovias do país. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou ontem novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos nas rodovias do país. O texto reformula normas atualmente em vigor que foram aprovadas para esse tipo de cobrança em 2022. A nova resolução começará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. O texto vai orientar e uniformizar as regras para o funcionamento desse sistema de cobrança no Brasil. O pedágio eletrônico, antes chamado de Free Flow, fluxo livre em inglês, permite que motoristas passem por postos de cobrança sem a necessidade de parar ou reduzir a velocidade. Também possibilita que os veículos paguem uma tarifa correspondente ao trecho efetivamente percorrido na via. Entre as principais mudanças promovidas pelo texto aprovado pelo CONTRAN estão o aumento do prazo de pagamento da tarifa de pedágio, sem que o motorista receba multa, criação de placas e símbolos para identificar nacionalmente o sistema de cobrança eletrônico e centralização dos dados em uma plataforma nacional que vai facilitar a cobrança e a notificação do pedágio ao motorista. As novas regras foram propostas pelo Ministério dos Transportes após um balanço do funcionamento de tecnologia em um trecho da rodovia Rio Santos entre Ubatuba, São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Pela nova resolução, os veículos poderão ser identificados por meio da placa, por tags, que são afixadas em para-brisas ou outros métodos de identificação automática. Quando um automóvel passar pela praça de pedágio, o sistema registrará a placa, a classificação veicular e imagens da movimentação. Segundo as regras, as imagens captadas deverão ser armazenadas por 90 dias, contados a partir da passagem do motorista pelo pedágio, ou por 5 anos, caso o motorista seja multado por deixar de pagar a tarifa. Repórter Brasil News. Polícia Civil do Rio de Janeiro inicia operação para investigar órgãos infectados por HIV. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou na segunda-feira ontem uma operação que investiga o laboratório PCS Lab Salem. A empresa é apontada como responsável pelo erro que provocou a infecção por HIV em 6 pacientes após o transplante de órgãos infectados. Os alvos do mandado de prisão são investigados por crime contra relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, infração sanitária. Os advogados que representam o laboratório PCS Lab Salem informaram que os sócios da empresa prestarão todos os esclarecimentos à justiça. O caso foi descoberto em 10 de setembro, quando um paciente que fez um transplante de coração foi ao hospital com sintomas neurológicos e teve resultado para HIV positivo. Ele não tinha o vírus antes. A partir daí, as autoridades refizeram todo o processo e chegaram aos exames feitos pelo PCS Lab Salem com resultado falso negativo. O doador infectado morreu no dia 23 de janeiro, aos 28 anos, no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Foram doados os rins, o fígado, o coração e a córnea. Todos foram testados, segundo o laboratório, e deram não reagentes para HIV. Sempre que um órgão é doado, uma amostra é guardada. A SES-RJ, então, fez uma contraprova do material e identificou o HIV. 6 pessoas foram infectadas a partir de 2 doadores que tiveram exames com falsos negativos no laboratório. Em paralelo, a pasta rastreou os demais receptores e confirmou as 2 pessoas que receberam os rins testaram positivo para o HIV. O paciente que recebeu a córnea, que não é tão vascularizada, testou negativo. O paciente que recebeu o fígado morreu pouco depois do transplante, mas o quadro dele já era grave e a morte não teria relação com HIV. No dia 3 de outubro, mais um transplante também apresentou sintomas neurológicos e testou positivo para HIV. Essa pessoa também não tinha o vírus antes da cirurgia. A hipótese de ter mais casos também é investigada. Em nota, o PCS Lab diz que abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades do caso e que trata-se de um episódio sem precedentes na história da empresa que atua no mercado desde 1969. A nota diz ainda que o PCS Lab dará suporte médico e psicológico aos pacientes infectados e seus familiares e reitera que está à disposição das autoridades policiais, sanitárias e de classe que investiguem o caso. A Anvisa afirmou que o PCS não tinha kits para a realização dos exames de sangue, nem apresentou documentos comprovando a compra dos itens, o que levantou a suspeita de que os testes não poderiam ter sido feitos
e os que os resultados tinham sido forjados. O laboratório nega e diz que usava os kits de acordo com a orientação das autoridades de saúde. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Milagros, uma cristã da cidade do México, encontrou uma maneira inovadora de superar sua deficiência visual e compartilhar o amor de Jesus com pessoas ao redor do mundo. Após seu encontro com Cristo, seu maior desejo era que outros pudessem experimentar a mesma esperança e transformação que ela havia encontrado. Com o desejo de evangelizar mais pessoas além de sua família e vizinhos, Milagros enfrentava um desafio significativo: sua cegueira. No entanto, ela encontrou uma oportunidade única ao conhecer o Ministério Busque por Jesus, da Associação Evangelística Billy Graham, que oferece conversas online para pessoas com dúvidas espirituais ou que desejam aprender mais sobre Jesus. Repórter Brasil News. E um vídeo simples, mas carregado de significado, tocou profundamente os corações dos internautas no Instagram ao mostrar dois idosos que se reúnem diariamente para estudar a Bíblia. O registro feito pela dentista Laís Gomes no dia 18 de setembro captura a rotina do seu avô e de seu amigo, irmão Hélio, que visita a casa dele todas as tardes. No vídeo, Hélio, sempre sorridente, chega de bicicleta para mais um encontro de fé com seu amigo. Juntos, eles se sentam e leem as escrituras, compartilhando momentos de comunhão e adoração. E o melhor de tudo é o que eles fazem juntos durante as tardes. Buscam a Deus e ainda dão um show cantando, escreveu Laís na legenda, destacando a profunda amizade entre os dois. Repórter Brasil News. E o cinema cristão segue ganhando espaço e impactando corações. O filme A Forja, o Poder da Transformação, que estreou no último dia 26, já se destaca como o líder nas bilheterias do Brasil neste fim de semana, segundo dados da Comscore. Em cartaz em 763 salas de 585 cinemas em todo o país, o longa atraiu mais de 135 mil espectadores e arrecadou 2,7 milhões de reais em poucos dias. Esse sucesso é um marco significativo, uma vez que a produção superou grandes títulos em exibição, como a animação Transformers, O Início, que ficou em segundo lugar com 2,6 milhões de reais arrecadados e 122.420 espectadores. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Um projeto de lei que endurece as penas para quem provoca incêndio ambiental deve ser entregue pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira. A proposta deve ser encaminhada pelo titular da pasta, o ministro Ricardo Lewandowski. A informação foi dada nesta segunda pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. O nosso líder do governo na Câmara já solicitou com requerimento de urgência a urgência da votação do projeto de lei do senador Davi Alcolumbre, que está lá na Câmara, cujo relator é o deputado Patrus Ananias. O Ministério da Justiça concluiu uma proposta sobre esses pontos, deve apresentar amanhã. Nós vamos fazer a apresentação disso, devemos chamar o senador Davi Alcolumbre, o relator Patrus Ananias, para que o ministro Lewandowski possa fazer a apresentação em relação a isso. O responsável pelas relações institucionais do governo deu a declaração depois de se reunir com o presidente Lula e outros ministros e líderes do governo no Congresso. O encontro é comum nas segundas-feiras e ocorre no Palácio do Planalto. No início de outubro, Lewandowski anunciou o envio do PL que aumenta a punição para crimes ambientais, a exemplo de queimadas intencionais, desmatamento e garimpo ilegal. Entre as propostas está a mudança nas penas, que passariam de detenção para prisão em regime fechado. Alexandre Padilha também citou que a Polícia Federal já abriu mais de 80 inquéritos para investigar queimadas pelo país. Dados da organização MAP Biomas mostram que entre janeiro e setembro deste ano, mais de 22 milhões de hectares foram queimados, área do mesmo tamanho do estado de Roraima. Quase metade dessas queimadas ocorreu no mês de setembro. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
Quarta-feira, 16 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um novo estudo da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, revelou que escovas de dentes usadas e chuveiros podem abrigar mais de 600 tipos de vírus, desafiando a suposição comum de que o vaso sanitário concentra a maior quantidade de micro-organismos no banheiro. No entanto, os pesquisadores afirmam que esses vírus não representam ameaça direta aos humanos, já que são bacteriófagos, ou seja, infectam bactérias em vez de pessoas. Essa descoberta surgiu como um desdobramento de pesquisas anteriores da Universidade do Colorado, que já haviam identificado bactérias nesses itens comuns do banheiro. Para o novo estudo, cientistas utilizaram um sequenciamento de DNA para analisar amostras coletadas de escovas de dentes e chuveiros, revelando uma impressionante diversidade de vírus. Cada amostra era única, sugerindo uma grande variedade de micro-organismos presentes em ambientes domésticos como o banheiro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 30% a 90%. Carlinda, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 30% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando à previsão do tempo para a região Nordeste, Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 38 graus. A umidade do ar varia de 30% a 90%. Bananeiras, na Paraíba, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus. A umidade do ar varia de 40% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta quarta-feira, hoje 16 de outubro de 2024, e o Super Mundial de Clubes da FIFA, previsto para junho e julho de 2025, nos Estados Unidos, enfrenta a oposição de Javier Tebas, presidente da La Liga. Ele criticou o torneio durante o Fórum da União dos Clubes Europeus, afirmando que não há interesse dos jogadores e que a FIFA não conseguiu vender os direitos de transmissão ou garantir patrocínios conforme o planejado. Tebas pediu a retirada do Mundial do calendário e propôs negociação com a FIFA. O torneio contará com 32 equipes de 6 confederações, com times como Bayern, PSG, Chelsea, Real Madrid e representantes brasileiros como Palmeiras, Flamengo e Fluminense já confirmados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte para você nesta quarta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia sugere uma abordagem contraintuitiva para combater a disseminação de notícias falsas entre as crianças, expô-las a mais desinformação. A pesquisa, conduzida com crianças de 4 a 7 anos, indicam que, ao ser expostas a um ambiente online com uma quantidade controlada de informações falsas, os pequenos desenvolvem um senso de ceticismo mais aguçado. De acordo com os resultados, essa exposição precoce e controlada parece equipar as crianças com ferramentas para avaliar criticamente as informações que encontram na internet, tornando-as mais aptas a identificar e descartar notícias falsas. Os pesquisadores argumentam que, em vez de criar um ambiente online completamente livre de informações falsas, o que é praticamente impossível na era digital, é mais eficaz ensinar as crianças a pensar de forma crítica e a verificar a veracidade das informações. Apesar dos resultados, a exposição à desinformação deve ser feita de forma controlada e acompanhada por adultos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Kylian Mbappé, jogador de 25 anos do Real Madrid, decidiu processar veículos de mídia suecos após ser associado a um caso de estupro na Suécia. Olha só, veja você, hein? A advogada dele, Marli Alixcano Bernardi, afirmou que Mbappé ficou chocado com as alegações e que não aceitará de ser difamado. O Ministério Público sueco anunciou uma investigação sobre um caso de abuso sexual, mas não divulgou nomes, enquanto jornais suecos mencionaram Mbappé como possível suspeito. O jogador negou as acusações, classificando-as como notícias falsas e sugeriu que surgiram intencionalmente antes de sua audiência financeira com o PSG. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo nesta quarta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar varia de 50% a 89%. Macapá, no Amapá, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 34 graus. A umidade do ar marca de 50% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Com o ritmo acelerado das informações, a multitarefa constante e uso intensivo das redes sociais
manter o foco tornou-se cada vez mais desafiador. Segundo a psicóloga americana Gloria Janet Mark, em uma pesquisa recente, o tempo médio que uma pessoa permanece focada em uma única tela caiu de 2,5 minutos para apenas 47 segundos ao longo das últimas 2 décadas. Outro estudo que utilizou tecnologia de captura de tela para monitorar o uso de dispositivos móveis revelou que os participantes interagiram com seus telefones em média 228 vezes ao longo do dia, com cada sessão durando apenas 10 segundos. Pesquisadores da Columbia University explicam que a atenção consiste em direcionar nossa consciência para determinados estímulos, sendo limitada pela capacidade de reter apenas uma pequena quantidade de informações de cada vez. Isso envolve o esforço de focar recursos cognitivos em uma tarefa específica enquanto bloqueamos outras distrações. A universidade define a atenção como um conceito multifacetado, mas o termo mais comum é atenção sustentada ou atenção perseverança, que se refere ao tempo em que conseguimos nos concentrar em um estímulo sem nos distrairmos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Informação, Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. 7h28, 7h28. Continuamos com as informações e agora para o Rio Grande do Norte. Bloqueio na ponte de Igapó já gerou prejuízo de 233 milhões de reais, diz STTU. O bloqueio de um dos lados da ponte de Igapó há pouco mais de um ano gerou um prejuízo mensal de 17,9 milhões de reais aos natalenses, o que dá mais de 233 milhões de reais de impacto durante todo o período de 13 meses de interdição. O bloqueio da ponte foi iniciado em setembro de 2023 e afeta pelo menos 350 mil moradores da Zona Norte. O cálculo é do Departamento de Planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, STTU, e consta em um parecer em resposta a um laudo feito a pedido da Justiça Federal do Rio Grande do Norte sobre a possibilidade de mudança do canteiro de obras. O documento foi assinado no dia 9 de outubro pelo diretor Newton Filho. Para chegar ao resultado, a Secretaria de Mobilidade utilizou as seguintes bases: partindo do custo da hora trabalhada da população, com base no salário mínimo de R$ 6,42, e que as pessoas perdem cerca de 40 minutos por dia devido à obra, resultante de 20 minutos adicionais aos tempos de viagem 2 vezes por dia. O impacto financeiro se torna mensurável e bastante significativo. O valor pode ser estimado partindo da circulação de 70 mil veículos por dia, o que permite estabelecer, no mínimo, 280 mil pessoas cruzando a ponte diariamente, e considerando que 60% da população ganha um salário mínimo, conforme dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, podendo calcular que esse valor aplicado somente ao percentual da população que ganha um salário mínimo representa uma força de trabalho produtiva que perfaz o montante de R$ 17.989.171,20 por mês. Além disso, a STTU sugere, em seu parecer, 2 medidas que podem minimizar os impactos sociais da obra, que tem previsão de encerramento somente no segundo semestre de 2025. E é interessante falar que, diante de todas essas medidas, entre as sugestões estão a liberação do tráfego em uma das faixas da ponte na qual se realiza a obra, das 17 horas às 7 do dia seguinte, permitindo a circulação em 3 faixas da ponte no período em que os serviços não estarão sendo realizados. A outra sugestão diz respeito à liberação do tráfego nos finais de semana,
em uma das faixas da ponte durante todo o período de não execução dos serviços, de modo a permitir a circulação em 3 faixas. Uma coisa interessante é que durante todo aquele tráfego, os pardais funcionam normalmente. O que deveriam liberar esses pardais exatamente quando terminasse toda essa obra. Por quê? Porque fica o trânsito muito mais lento, porque a faixa, todas as faixas ali, contém realmente pardais em que limitam a velocidade em 50 km no máximo. Então, se temos aí uma população enorme na Zona Norte que vem em direção à Zona Sul, por exemplo, imagina aí todos os dias em horário de pico o quanto se torna lento aquele trecho da ponte de Igapó, justamente por conta da velocidade. O ideal seria que pelo menos a velocidade fosse ali, pelo menos de 60 km, já que temos aí uma rodovia já estruturada, pelo menos em uma das faixas, parte das faixas, e aí não tornaria um trânsito tão lento, né, com esses pardais. Na realidade, o prejuízo é da população, porque as autoridades estão tendo muito lucro com tudo isso, sem falar na fábrica de multas que existe na nossa capital. Essa é uma realidade. Mas nesta manhã eu gostaria de falar para você que acompanha o nosso jornal Maricampo do Kit da Construção, gente. Kit da Construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: tubo para água, tubo para esgoto, conexões, torneiras, colas e diversos. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando nesta manhã de Lamartine Locações. A Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá, e hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade, em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda, temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram. @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo já provamos e eu posso dizer, com propriedade, é uma delícia. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. E agora vamos falar de paçoca, coisa boa.
Afinal de contas, vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora. 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. E agora vamos falar daquele passeio todo especial e divertido. Está procurando passeios turísticos? Para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 84981438825. Eu vou repetir, 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. É o nosso Jornal Maricampo nesta manhã, levando até você todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal. Nesta quarta-feira você vai conferir a previsão para o dia de hoje. Em Natal, Rio Grande do Norte, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje, 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 62 e a máxima 91%. E atenção para Tábua de Marés. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h59. E o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h57. E a seguinte pré-mar será às 15h21. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h07 e a seguinte baixa-mar às 21h25. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 3h49. Teremos 12h14 de sol e o trânsito solar é às 11h06. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Maternidade Januário Cico faz mutirão contra o câncer. O Outubro Rosa ganha mais uma importante ação no Rio Grande do Norte com o mutirão de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, realizado pela Maternidade Escola Januário Cico. A iniciativa promovida ontem faz parte das atividades de conscientização promovidas anualmente pela instituição, que se dedica ao atendimento à saúde da mulher, mas que neste mês fortalece ainda mais o combate ao câncer de mama, uma das doenças que mais atinge mulheres no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença é responsável por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Natal vai receber treinamento da FAB com mais de 50 aeronaves em novembro. A Força Aérea Brasileira realiza entre os dias 3 e 15 de novembro, na Base Aérea de Natal, em Parnamirim, o Exercício Cruzeiro do Sul 2024, Cruzex. Esta edição reúne 16 países e cerca de 50 aeronaves. Participam com esquadrões de voo em território brasileiro, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Portugal, com pessoal para realizar tarefas espaciais e cibernéticas. Chile, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Peru
e como observadores África do Sul, Alemanha, Canadá, Equador, França, Itália, Suécia e Uruguai. O exercício organizado pela FAB permite que os militares treinem o combate aéreo em operações combinadas. Dessa forma, diferentes nações atuam em cenários de conflito de maneira integrada e cooperativa, promovendo assim a troca de experiências entre os integrantes das forças aéreas participantes. Trata-se de uma operação aérea multinacional comandada pela FAB desde 2002. Sete horas 42 minutos, 7h42, Jornal Maricampo, você amanhecer o dia muito bem informado. E agora tem ele de volta, o nosso repórter em ação, repórter Brasil News, Paulo Isaías. Tá tudo prontinho para a segunda edição, amigo? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, caiu 0,28%, cotado a 129.992 pontos. O resultado foi puxado pela alta dos juros futuros, que afetou de forma negativa os ativos de consumo cíclico, como varejistas e papéis do setor de construção civil. Outra influência para o recuo foi a queda das ações da Petrobras. A companhia seguiu o desempenho do petróleo fora do Brasil. Em contrapartida, as ações da Vale subiram 1,44%, e limitaram as perdas do Ibovespa. O volume total negociado na B3 foi de mais de 18 bilhões e 700 milhões de reais entre 3,3 milhões de negócios. Os dados podem ser consultados no site da B3. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza hoje a primeira fase de uma operação contra pessoas ligadas ao laboratório PCS Salem, responsável pelos exames falso-negativos de contaminação por vírus da AIDS em órgãos destinados a transplantes. Walter Vieira, sócio do laboratório, e um outro homem foram presos pela manhã durante a ação que visa identificar os culpados pelos laudos que resultaram no transplante de órgãos e infecção de 6 pacientes por HIV. Os policiais cumprem 11 mandados de busca e 4 de prisão nas cidades do Rio e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações iniciais, houve falha operacional no controle de qualidade dos exames, como explica o delegado André Neves, diretor-geral de Polícia Especializada do Estado. O que ficou comprovado até então nas diligências realizadas, houve uma quebra do controle de qualidade disso, tá? Onde visou a maximização de lucro, deixando de lado a preservação e a segurança da saúde dos testes, tá? Os reagentes, eles precisavam ser analisados sistematicamente, diariamente. E houve uma determinação, que estamos apurando, para que fosse diminuída essa fiscalização de forma semanal. E essa lacuna você flexibiliza e aumenta a chance de ter algum efeito colateral. Esse efeito devastador que nós estamos analisando. A operação acontece um dia após a recomendação do Ministério Público à Secretaria de Estado de Saúde e Fundação Saúde para que adotem medidas para aprimorar os procedimentos de análise das amostras de sangue de órgãos destinados ao programa de transplantes. Segundo o MP, todos os testes deverão ser realizados exclusivamente pelo Hemorrio, o Instituto de Hematologia Estadual, especializado no tratamento de doenças hematológicas primárias de alta complexidade. E caso haja alguma incapacidade no Hemorrio para atender ao programa de transplantes com exclusividade, que seja feito um prévio estudo quanto à necessidade de terceirização através do processo de licitação. A recomendação expedida neste domingo pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da capital foi uma resposta do MP à descoberta de contaminação de pacientes pelo vírus HIV em transplantes de órgãos, a partir de exames falso-negativos de 2 doadores. Esses exames foram realizados pelo laboratório PCS Salem,
contratado de forma emergencial pela Secretaria de Saúde em dezembro do ano passado. Depois disso, a Secretaria está testando novamente as amostras de 288 transplantados ao longo do período de contratação do laboratório. Por meio de nota, as defesas de Walter e Matheus Vieira, sócios do PCS Saleme, repudiaram com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório, que, segundo eles, atua no mercado há mais de 50 anos. A nota ainda informa que ambos prestarão todos os esclarecimentos à Justiça. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. As projeções para a inflação e PIB em 2024 voltaram a crescer no Boletim Focus desta segunda-feira. Os analistas e economistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, esperam que o IPCA, Índice Oficial de Inflação, termine o ano a 4,39%, um leve aumento em relação à semana passada. Já o PIB, Produto Interno Bruto, que mede a produção econômica do país, deve crescer 3,01% neste ano. O índice anterior era de 3% redondo. A previsão é que o dólar termine o ano a R$ 5,40 e a taxa básica de juros em 11,75% ao ano. Já para 2025, a inflação deve diminuir um pouco para 3,96% e a expectativa para a taxa de juros aumentou para 11% no ano que vem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam nesta segunda-feira uma operação contra um grupo suspeito de fraude em licitações relacionadas à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O principal alvo é um empresário e deputado estadual de Campos. A PF não divulgou oficialmente o nome do parlamentar. As investigações, que contam com a participação da Receita Federal, revelaram um esquema criminoso de lavagem de dinheiro operado através de postos de gasolina e contratações diretas feitas pelo município a empresas ligadas ao deputado, com dispensa de licitação. Segundo a PF, quando concorreu ao cargo de vereador pelo município de Campos em 2020, o parlamentar declarou um patrimônio de R$ 224 mil, composto por 2 veículos, participação no valor de R$ 60 mil em um posto de gasolina e um jet ski. Já em 2022, quando foi eleito deputado estadual, declarou patrimônio de R$ 1.972.000 e atualmente conta com uma rede de 18 postos de combustíveis, além de 12 empresas identificadas na investigação. Batizada de Postos de Midas, a operação é uma analogia ao rei Midas, personagem da mitologia grega que adquiriu o poder de transformar em ouro tudo o que tocava. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Com previsão de chuvas nos próximos dias, a tendência é de melhora na situação de estados atingidos por estiagem severa e por incêndios. É o caso de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Tocantins, que sofrem com seca e baixa umidade. Em 2024, o Brasil enfrenta a pior estiagem da história desde 1950, com impacto principalmente na Amazônia e no Pantanal. O pesquisador Humberto Barbosa, do Laboratório de Análise e de Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, explica que com as chuvas a seca diminuiu. A situação melhorou não só na qualidade do ar, não voltou às condições 100% normal, mas já comparado a 2 semanas que a situação era tão severa que a gente já pode considerar essa semana bem melhor do ponto de vista daquele bloqueio e do ponto de vista das queimadas e retorno de chuvas um pouquinho mais consistente esses últimos dias. A perspectiva, segundo o pesquisador Humberto Barbosa, é de chuvas nesta semana.
Deve acontecer algumas chuvas agora entre esse meio de semana até o fim de semana, nessa região mais central, que é a região mais crítica hoje. Com isso vai melhorando, mas não é assim rápido, né? Assim como também não foi tão rápido chegar nesse nível de secas, né? Isso levou 20 e poucos dias para chegar nesse área. Da mesma forma também para sair. Já as queimadas cresceram 150% no país neste ano. Entre janeiro e setembro, os incêndios atingiram uma área do tamanho do estado de Roraima. Foram devastados 22 milhões de hectares, 13 milhões a mais que no mesmo período de 2023. Mais da metade da área queimada fica na Amazônia, depois aparecem Cerrado e Pantanal. O mês de setembro atingiu o maior pico das queimadas em 2024, com mais de 10 milhões de hectares. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O norte do país continua sofrendo com a pior estiagem dos últimos anos. Dados do Monitor da Seca apontam que entre julho e agosto, o aumento da área seca extrema no Amazonas foi de 19% para 32% do estado. É a condição mais severa desde dezembro de 2022. Nas últimas semanas, a redução significativa do nível das águas do rio Amazonas impactou o transporte de veículos e mercadorias na BR-319, fundamental para a circulação local. Para diminuir os gargalos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários implementou medidas emergenciais, como a possibilidade de novas empresas solicitarem autorização temporária para operar na travessia. O combate à estiagem e incêndios florestais também foi intensificado com ações e equipes da Defesa Civil Nacional no Amazonas e Pará. A prioridade é assegurar que comunidades mais isoladas recebam o suporte necessário de forma rápida e eficaz. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Ministério das Relações Exteriores emitiu comunicado nesta segunda-feira, dia 14, condenando a invasão israelense a uma base da Missão de Paz da ONU no Líbano, a UNIFIL, nesse domingo, dia 13. Desde a semana passada, esse é o terceiro dia com registros de ataques a integrantes ou instalações da UNIFIL. 5 integrantes da Missão de Paz foram feridos. O governo brasileiro declarou que ataques contra integrantes de missões de manutenção da paz e instalações da ONU são absolutamente inaceitáveis e constituem grande violação de direitos. A nota também diz que o Brasil repudia as violações sistemáticas verificadas nos últimos dias e reitera a necessidade urgente de cessação das hostilidades. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Quai, plataforma de criação e compartilhamento de vídeos curtos, divulgou a nova edição do relatório de transparência, abordando ações de segurança e combate à desinformação no primeiro semestre de 2024. Entre janeiro e junho, o Quai removeu 5.067.726 vídeos que violaram suas diretrizes da comunidade ou os termos de serviço, correspondendo a menos de 1% do total de conteúdo publicado. Além disso, 533 mil contas foram banidas, das quais 222 mil pertenciam a usuários com menos de 13 anos, seguindo as normas de proteção ao público infantil. O documento detalha as iniciativas da empresa para assegurar um ambiente seguro para os seus usuários. A plataforma firmou parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal para combater a desinformação. As ações incluem a implementação de programas que visam reduzir a propagação de notícias falsas e promover a conscientização entre os usuários da plataforma. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste, São Paulo fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar marca de 40 a 100%. Marataízes, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e máxima é de 28 graus. A umidade do ar vai de 60 a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O Vasco pode perder uma peça importante nos próximos meses. De acordo com as informações do jornalista gringo Nicolas Kira, a Fiorentina abriu negociações para contratar o atacante Ryan do Gigante da Colina. Vale dizer que o atleta já foi sondado por outras equipes. O próprio John Textor, dono do Botafogo, SAF, chegou a fazer uma proposta para o jogador, mas foi recusada pelo staff do atacante. É um dos nomes mais promissores do Vasco dos últimos anos. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o treinador Rafael Paiva gosta demais do jogador, tendo em vista que o atleta foi titular em diversas partidas desta temporada. Cometeu alguns erros e acabou perdendo espaço na equipe. A multa do atacante gira em torno de 493 milhões de reais. Portanto, se o Vasco quiser fazer jogo duro, Ryan só sai por esse preço. Não é a tendência, mas acontecer, né? Pois é, né? O Ryan tá com tudo, né, gente? Vamos aguardar aí para saber se ele vai negociar ou não aí com a Fiorentina, né? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação, Mar e Campo. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h59, 7h59, final de mais uma edição do nosso Jornal Mar e Campo. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações, Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá, Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul, Terra Molhada Turismo de Aventura e Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevine Ferreira, moderação Marcos Brito. Ficamos por aqui e voltamos amanhã às 7 da manhã em mais uma audição do nosso Jornal Mar e Campo. Agradecer o carinho da audiência e vamos então para o nosso momento do cafezinho, na sequência, o nosso momento reflexivo para encerrarmos a programação no dia de hoje. Está no ar o nosso cafezinho. Que delícia! Hora do café! E chega nós com esse cafezinho maravilhoso de sempre. Cafezinho nesta manhã a gente dedica para nossos queridos internautas que mandam o recadinho no chat. Ô, coisa boa. Vamos iniciar já mandando abraços nesta manhã para a nossa amiga Silvânia. Ela está lá no Conjunto Gramoré, Zona Norte de Natal. O Luiz Alberto também sempre conosco. Daniel Oliveira, o Doutor Aladim.
Está acompanhando o nosso programa, sempre todas as manhãs. Doutor Aladim, receba aquele abraço. Rubens e Frank do Kit da Construção, Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Cidinha do ABC lá em Angicos, o meu amigo Silvano, também em nossa audiência, o Ângelo em Nova Parnamirim, Valéria Ferreira, Lucicleide Marcelo Dias, lá em João Câmara, Denise Lisboa, a Dona Gorete, que é uma fineza de pessoa, Gunter e Guedes, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, a digníssima do Otávio Lamartine, o nosso querido amigo Silvério em nossa audiência. Temos também o Fabiano e também a Clara, que é o nosso comercial, todo mundo ouvindo a programação da nossa Maricampo. Valquíria e Valderi Alves, lá em Serra Rosado, Ricardo Fernandes, na Cidade Alta, Ricardo Pires, em Recife, Pernambuco, a Mônica Silva também sempre com a gente. Todo mundo ouvindo a programação do nosso jornal Maricampo. Mas agora, trazer aí o cafezinho, servir o cafezinho para todo mundo. Eita, coisa boa. Vamos agora mexer com o café. Mexer o café aí na boa. E agora vamos experimentar o café. Eita, coisa boa. Meus queridos, hoje eu posso observar o café de Marcos Brito, que é o nosso moderador. Hoje, sabe o que é? É empanada de salsicha. Aquelas empanadas grandes, viu? Aí gosta de empanada de salsicha. Quantas empanadas, Marcos? Que é isso, rapaz? 8 empanadas? Empanadas de salsicha. 8 empanadas. Rapaz, é empanada demais. A criançada gosta, viu? Esse povo não tem jeito. E seu Guedes só assistindo tudo, né? Eita, seu Guedes. Qual é o café da manhã de seu Guedes hoje? Como é que é? Hoje, seu Guedes tomando cafezinho com a família, tapioca com queijo, sopa de feijão com pão. Eita, nós! Quase que um pão Recife, né? Aqueles pão grandes demais. É isso. Eu quero não quer aquele pãozinho pequenininho, né? É tipo modelo pão Recife. Fiz grande erro, né? Não? Eita, ô seu Guedes. Só faltou dizer qual é o tipo da sopa, né? Eu gosto de uma sopa com carne. Tem outros que gostam de sopa com verdura, sopa com frango, sopa de frango, né? É isso. Gente, final de mais uma programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Temos agora... Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. O pensamento do dia nesta quarta-feira: nunca subestime a força que existe dentro de você. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar grandes conquistas. Nunca esqueça disso. E outra, quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. E o azar morre de medo de pessoas que acreditam em Deus. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.